Louvados sejam Jesus e Maria. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez para o nosso vídeo de formação. Hoje nós vamos utilizar este livro, O Louvor de Deus Salva, do Padre Micael, ele que é um padre salvista. E nós vamos utilizar uma parte do livro que fala sobre a hipocrisia. A nossa hipocrisia diante de Deus. Esse é o tema da nossa formação de hoje. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus, como nós já falamos em diversos outros vídeos aqui. Só que nós precisamos apresentar a verdade. Apresentar a verdade é ser humilde e reconhecer aquilo que nós somos. A nossa miséria, a nossa fragilidade, os nossos dons, as nossas qualidades, toda a nossa história. Isso é se apresentar diante de Deus. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e pedimos ao Senhor a cura. Mas assim como uma doença física, que nós precisamos saber qual é a doença, de onde vem aquela doença, qual órgão está sendo afetado, para que aquilo possa ser tratado, assim também é a nossa relação com Deus. Quando nós vamos pedir uma cura para Deus, nós precisamos saber de onde aquilo está vindo. Qual é o acontecimento, qual é a ferida, qual é a situação que precisa ser apresentada diante de Deus. Mas para nós nos apresentarmos diante de Deus, nós não podemos nos apresentar diante das falsas imagens que nós temos de Deus. Deus continua sendo Deus, independente das imagens que nós temos dele. Mas nós precisamos saber que nós estamos nos apresentando diante de um Deus que ama incondicionalmente. Um Deus que não se arrepende de nos amar, de nos ter escolhido, de nos ter criado, de nos ter feito a sua imagem e semelhança. É diante deste Deus que nós nos apresentamos. É um Deus que nos ama incondicionalmente, como eu disse. E nos apresentarmos diante de Deus sem hipocrisia é retirar as nossas máscaras, é retirar as nossas falsidades. O Padre Micael aqui neste livro vai dizer que um hipócrita não sabe que ele mente. Para ele, a mentira é uma verdade. É uma máscara que ele colocou e ele assumiu aquilo como verdade e ele vai com aquela verdade, que é uma falsa verdade, diante de Deus. Mas o Senhor nos chama a retirar as nossas máscaras, a retirar a nossa hipocrisia e com humildade reconhecer aquilo que nós somos, reconhecer a nossa ferida, reconhecer a nossa história, reconhecer os nossos dons. Nós precisamos nos apresentar assim diante de Deus, irmãos e irmãs. Porque se nós nos apresentarmos na mentira diante de Deus, o que Ele pode fazer por nós? A única coisa que Ele pode nos fazer é nos convencer que nós estamos mentindo diante da presença dEle. E aí as nossas feridas não são apresentadas a este amor. Em Deus não existe passado. Em Deus só há presente. Independente de quando aconteceu a minha ferida, de quando aconteceu a situação que eu carrego mágoa, raiva, rancor, ódio, não sei o que nós carregamos aí dentro de nós mesmos, tantos sentimentos que invadem o nosso interior por conta da nossa história, não importa quando aconteceu, pode ter acontecido no ventre da nossa mãe, mas para Deus sempre existe o presente, não existe passado. Então o Senhor pode nos curar daquela ferida que pode ter acontecido há 50 anos atrás, 60 anos atrás, com os nossos antepassados. Ele pode nos curar porque Ele é Deus e Ele ama incondicionalmente e Ele ama no presente. Deus não espera para nos amar no futuro, Ele nos ama no hoje. E este amor no hoje é o que nos cura. É o que cura a nossa hipocrisia, é o que cura a nossa falsidade diante de Deus. Nós precisamos reconhecer diante de Deus também os nossos pecados. Porque Santa Teresa já dizia que os pecados eles são para nós princípio de autoconhecimento. Os meus pecados sempre me revelam aquilo que eu sou. Revelam as minhas decisões, revelam o meu itinerário de decisão. Porque muitas vezes nós cometemos pecados por causa da nossa história, de feridas da nossa história. Às vezes nós somos arrogantes com os outros porque nós não tínhamos amor dentro de casa. E aí nós vamos carregando este pecado de arrogância, de soberba, de orgulho, de vaidade e vamos nos relacionando com os outros a partir da nossa ferida. Então nós precisamos apresentar isso diante de Deus. A verdade.
para que Deus possa nos tocar com o seu amor e nos curar. Se nós cremos no perdão de Deus, Deus vai nos curar. Nós precisamos crer. Isso não é heresia, mas nós precisamos acreditar que Deus pode. Deus vai fazer independente daquilo que eu acredito ou não. Mas o crer é uma abertura para Deus. Nós precisamos deixar Deus entrar. Nós falávamos de liberdade no vídeo anterior. Por quê? É nessa liberdade que eu permito que Deus entre. Porque se eu não permitir que Deus entre, Ele não vai entrar. Ele é incapaz de tirar a nossa liberdade, porque senão Ele teria mentido quando Ele nos criou. Ele nos deu a liberdade e Ele não nos tira a liberdade. Então, nos apresentarmos diante de Deus sem as nossas máscaras, sem a nossa hipocrisia, e acreditar que a graça de Deus pode nos curar, que a graça de Deus pode nos tocar. É interessante nós vermos na Sagrada Escritura, em João capítulo 1, versículo 46, o diálogo de Jesus com Natanael. Natanael não colocou máscaras diante daquele que poderia ser o Salvador. Ele disse claramente diante de Jesus: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Você pode conferir o texto completo no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 46 e seguintes. Jesus não reprime Natanael pelo pensamento dele, porque aquela era a verdade de Natanael. Ele não foi hipócrita e colocou uma máscara diante de Jesus. Ele assumiu aquilo que ele verdadeiramente pensava. E ele colocou diante do Senhor, mesmo sem saber que aquele era o Senhor. E nessa verdade, o Senhor pôde tocá-lo. E Natanael se tornou discípulo de Jesus. Jesus reconheceu que Natanael era um verdadeiro, autêntico judeu que estudava a Sagrada Escritura. Jesus reconhece isso, elogia isso em Natanael. Ele elogia a verdade. Deus odeia a mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Nós não somos servos da mentira, nós somos servos da verdade. E se somos servos da verdade, nós temos que abrir mão de toda hipocrisia e nos apresentarmos com a nossa verdade diante de Deus. Vamos tirar as nossas máscaras? Eu sei que neste tempo de pandemia nós somos obrigados a usar as máscaras, mas não é dessa máscara que eu estou falando. É da máscara que nós vestimos diante de Deus, para nos parecermos diante de Deus os perfeitos, os santos. Não, nós não somos, amados. Nós não somos assim. Nós temos os nossos defeitos que precisam ser trabalhados. Nós temos as nossas feridas que precisam ser apresentadas diante de Deus. Vamos juntos retirar as nossas máscaras e crescermos na verdade e na liberdade. Deixe o seu comentário aí sobre este tema, sobre a hipocrisia. Como você tem lidado com isso? E permita que Deus entre na sua história. Deus abençoe. Até semana que vem.